Jesus fundou uma igreja, segundo o catolicismo romano? Sim. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 18, ele instituiu uma organização religiosa. Ele criou uma instituição que anos mais tarde seria chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o corpo de Cristo, contra a igreja invisível de Cristo, contra a igreja militante de Cristo, e não contra uma organização religiosa. Satanás, ele não prevalece contra a noiva de Cristo, que é aquela noiva que ele comprou com seu sangue. Agora, a instituição católica apostólica romana, Satanás prevalece. Satanás, as portas do inferno derrotam ela, porque toda e qualquer religião humana não se submete à verdade da palavra de Deus. As religiões, elas são produtos da mente humana e não ordenança divina. Jesus Cristo não mandou criar nenhuma religião. Não tem na Bíblia Igreja Católica. Não tem na Bíblia Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem na palavra de Deus. Não adianta. Aí o que é que eles fazem? Eles leem a Bíblia e interpretam o texto bíblico segundo a vontade deles, para fundamentar o pensamento deles. Eles não se preocupam com a verdade da Bíblia. Eles não se preocupam com o texto bíblico. Eles não se preocupam com o que está escrito. Eles conseguem dar um fundamento, dar um significado para o texto diferente do que está no texto. No Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, 17 a 18, Jesus fala que a igreja dele seria instituída. É a primeira vez, nos 4 evangelhos, só é citado 2 vezes a igreja. É citado nessa passagem e depois quando Jesus diz, recomenda-se quando o irmão pecar que ele seja levado à igreja, para que seja disciplinado por ela. Logo, a igreja de Cristo é citada nas Escrituras, mas a instituição apostólica, católica apostólica romana, não é citada nas Escrituras. Por quê? Ensina outro fundamento, ensina outro evangelho, ensina outra doutrina, vai além do que está escrito, milita contra a verdade, resiste à verdade, não se conforma com as Escrituras. E como uma instituição que Jesus fundou, iria lutar contra a sua própria palavra. Quando você questiona os dogmas católicos, eles não têm nenhuma harmonia, nenhum respeito e nenhuma fidelidade às Escrituras. Aí começa, não, você está errado. Por que está errado? Porque a fé católica, ela não se submete somente às Escrituras. A gente nem precisa da Bíblia para fundamentar as nossas doutrinas. Por quê? Porque nós somos a igreja que Jesus fundou. Olha a aberração, olha a arrogância dessas pessoas. Nós temos o colégio apostólico, a sucessão apostólica. A única igreja que Jesus deixou a sucessão apostólica foi na nossa. Nós temos todos os sacramentos que Jesus deixou. Nós temos Maria, a mulher, a 4ª mulher da divindade. Depois da Trindade vem Maria. Nós temos os santos que intercedem por nós. Nós temos o culto aos mortos, aos santos. Aí eles começam a juntar as doutrinas deles, dizendo que essas doutrinas fundamentam uma autoridade que eles dizem que é autoridade. E quando você pede para eles fundamentar na Bíblia, não tem. Não tem fundamento bíblico. Então eles arrolam para si uma autoridade que eles não, sobre as Escrituras, que eles não podem provar nas Escrituras. Toda autoridade que o catolicismo romano tem sobre a Bíblia é criada pelo próprio catolicismo e não nas Escrituras. E a partir de interpretação errada e mal intencionada e desonesta das Escrituras. Por quê? Dão sentido ao texto que o texto não tem. Dizem do texto aquilo que o texto não diz, só para se enquadrar no seu pensamento. A maior mentira do catolicismo é dizer que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana como ela é hoje. Outra mentira comum na boca dos católicos é uma tradição bimilenar. Não existe isso. O romanismo surgiu por volta do século 380, no período do imperador Constantino. Como se fosse assim,
A instituição romana, católica romana, unindo-se com o Estado, praticou o sincretismo religioso por volta do ano 380. Como é que essa instituição tem mais de 2000 anos de tradição? Não tem. Ninguém ensina que todos os cultos pagãos do imperador foram unificados com o pensamento cristão da época. Ninguém ensina. Ninguém ensina que a maioria das datas comemorativas das festas católicas são datas em que o imperador Constantino adorava os seus deuses pagãos. Ninguém ensina isso a você. Ninguém ensina que o Natal foi modificado por causa do imperador, a data do Natal, porque ele adorava o paganismo, ele adorava o sol dele, que era o Deus Sol. Ninguém ensina isso a você, todo mundo fica calado. Por quê? Porque essa verdade vai abrir seus olhos. E quando você entende a verdade da palavra de Deus, quando você conhece, você não quer mais andar na mentira. É por isso que essas religiões, e em especial o catolicismo, arroga para si a falácia de ser autoridade sobre as Escrituras, porque sendo eles autoridade, eles podem falar e dizer das Escrituras tudo aquilo que eles quiserem. Porque a Bíblia não é autoridade sobre a igreja. A Bíblia é instrumento da igreja. A Bíblia é submissa ao pensamento católico, apostólico romano. A Bíblia não é autoridade sobre a igreja. A Bíblia é submissa a eles. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia representa a vontade deles, quando eles querem manipular a palavra de Deus para criar seus dogmas religiosos. Então, como uma instituição desrespeitar a palavra de Deus, se ela se rotula, prega, autoridade superior à Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, como é que pode uma organização humana ser autoridade sobre ela? Essa palavra tem mais sentido? Não tem. Então tudo que essa instituição disser sobre a Bíblia vai ser verdade, porque ela é autoridade sobre ela. Aí você pergunta, me mostra os versículos que diz que existe uma igreja humana, uma instituição que tem autoridade. Não tem. É um monte de falácia, é um monte de interpretações, de ilações sobre os textos que não diz nada sobre isso. Não se engane, não existe autoridade nenhuma religiosa sobre as Sagradas Escrituras.